E é isso, galera. Conforme prometido, o Papo no Set está aqui no AI Experience 2025. A gente está transmitindo ao vivo aqui do Biotic, onde está acontecendo esse evento. E daqui a pouco a gente vai começar a receber os convidados. Tem alguma coisa em torno de 65, quase 70 convidados, trazendo novidades do mundo da inteligência artificial, assuntos super relevantes, muito bacanas. E se eu fosse você, ficava coladinho aí. Daqui a pouquinho a gente está trazendo a primeira entrevista. E é isso. Papo no Set, no AI Experience 2025. Ontem a gente entrevistou o Dr. Lucas aqui, estava conversando sobre medicina e estava falando exatamente sobre isso. O futuro, né, da medicina, o cara vai estar clinicando na Lua daqui a pouco, né? O futuro daqui a 5, 10 anos, né? O papo tá bom demais, mas pô, preciso chamar a galera para entrar aqui junto com a gente, né? E é isso, galera, do Papo no Set. A gente está aqui no AI Experience 2025, direto aqui do nosso estúdio, e a gente está tendo a honra agora de receber o doutor Eduardo Rocha, né? CTO, neurocientista, presidente do Instituto INER, né? E ele é neurocientista da MetaGente. Eduardo, brigadão pelo teu tempo, pela tua presença. Eu queria começar conversando com você a respeito dos limites da inteligência artificial na aplicação dentro da neurociência. Bem, primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês. Maravilhoso esse bate-papo. Fazer só um parêntese aqui, o Eduardo, você fez a palestra ontem, né? Fiz a palestra. O Eduardo palestrou ontem, desde ontem que a gente está na cola de arrumar um tempinho para conversar com ele. Tivemos essa sorte agora. Que coisa boa, né? Eu que agradeço aqui a oportunidade. A neurociência, ela entende, né, que essa ideia de ser substituído, a inteligência artificial, substituir o cérebro humano, a pessoa humana, isso ainda está muito distante. A gente já acredita que a nossa geração, inclusive, até nem vai chegar lá. Porque quando a gente estuda a profundeza do cérebro humano, tudo que por milhares e milhares de anos foram desenvolvidos no nosso processo evolutivo, uma inteligência artificial, para chegar lá, ela vai demorar muito. Assim, talvez alguns milhões de anos. E por que a gente acredita nisso? Porque existe um fator biológico aí que até hoje, só para você ter uma ideia, a gente não consegue nem fazer vida. Exato. Imagine fazer uma inteligência que se pareça com a vida. A gente não consegue nem fazer vida em laboratório. Está aí se testando, já se provoca isso há bastante tempo. Então, sair um pouco desse delírio, primeiro. Né? Isso é uma bolha de conceito. Com certeza. Agora, o que a gente entende é que a inteligência artificial vai provocar uma mudança de pensamento e de mentalidade. Isso aí ninguém tem mais dúvida. Né? É uma ferramenta que veio para nos provocar a refletir sobre o nosso comportamento. Eu estava recentemente falando sobre isso e o pessoal fala assim, Eduardo, a gente vai ficar muito robotizado. Eu disse assim, na verdade, a gente talvez se torne mais humanizado. Provável. Porque hoje eu há um tempo fui diretor da Brasil Telecom, atuei lá na área de serviços de TI, que é uma área que eu atuei inicialmente, né, de origem. E se você me perguntasse qual era a minha principal habilidade naquela época, era mexer em planilha Excel. Nossa. Eu passava 70% do meu tempo vendo planilha, vendo dados. Será que é isso que a gente... Hoje o trabalho, ele é você ficar executando ações operacionais? Sem chance, não é. E se tivesse alguma coisa que executasse isso e sobrasse mais tempo para a gente valorizar as relações humanas, as conversas, o bate-papo, e para aquela época do iluminismo, dos cafés parisienses, onde a gente tinha um motor de inovação a cada nova conversa. Será que a gente não está realmente voltando a ser mais humano? A inteligência artificial está nos permitindo ter mais tempo para isso? Acredito que sim, até concordo com você, uma linha de pensamento extremamente coerente, mas vou fazer uma provocação aqui. Sim, claro. A necessidade que a gente tem ainda, e eu acho que talvez por um bom tempo, de validar os dados que são produzidos por uma inteligência artificial, não seria um retrabalho hoje que roubaria mais tempo da gente do que nos concederia tempo? Esse é um dilema. É um dos dilemas da IA. Você tocou ali num ponto muito sensível desse processo, né? Na inteligência artificial, a gente tem essa variável da onde ela está buscando a informação para te responder, né? Quando a gente pensa nas IAs generativas, a gente está muito nesse viés de análise, de operação ali de documentos, né? De geração de ideias, né?
Mas quando a gente também trafega isso, a IA, como uma ferramenta de automação para o dia a dia, ela torna-se extremamente funcional. Por exemplo, hoje eu já tenho muitos dos meus processos que antes eu levaria muito tempo para fazer, feito por uma IA. Eu tenho um filho autista, nível de suporte 3, né? Em que quando a gente vai para o supermercado, a gente precisa comprar uma série de alimentos específicos para ele, sem lactose, né? Com pouco glúten, quase nenhum glúten. O açúcar tem que ser açúcar mascavo de determinada marca. E ir para o supermercado exige um planejamento. Hoje, como é que eu faço o meu supermercado há, sei lá, um ano atrás? Eu tinha que fazer uma lista, ir lá na minha despensa, abrir aquela despensa, olhar cada item, ver o que era, tirar, às vezes, uma foto do produto que eu não lembrava qual era a marca, que quem controla mais é a minha esposa. Hoje eu tiro uma foto da minha despensa. Eu mando para uma IA. A IA diz, ó, primeiro passo no atacadão, porque a faixa de preço lá está melhor. Depois você vai no extra e compre esses produtos. E eu economizo de 33% a 37% hoje do meu supermercado de um ano e meio atrás, porque hoje ela me diz até o dia da semana que tem promoção. Isso é algo que a gente não está vendo ainda na IA. Ela não precisa ter um data mine, uma coisa extraordinária. Ela só precisa me orientar no dia a dia, em operações que antes eu perdia muito tempo, né? Eu não sabia, mas às terças-feiras é o dia aqui em Brasília onde os postos de Águas Claras fazem promoção. Você sabe como é que eu fiz isso? Eu coloquei uma IA para ficar verificando isso. Ela cheguei à conclusão depois que era terça-feira. Eu fui validar, era terça-feira mesmo. Hoje eu abasteço meu carro nas terças-feiras. Uhum. Então, existem muitas operaçõezinhas do dia a dia da gente que a gente acha que não perde tempo, que eu não acho que vai desenvolver uma habilidade extraordinária em nós, ficar pesquisando postos para economizar. Não acho que você precisa ficar fazendo listas de compra, isso vai te tornar um ser humano melhor, porque você faz ótimas listas de compra no Excel. Sim. Mas a inteligência artificial ajuda muito nesse processo, né? Dinamizar, no caso, essa rotina nossa. Assim, o meu medo, na verdade, quando se fala em inteligência artificial, o ser humano ele já tem a tendência de terceirizar e de se acostumar, né, com as facilidades que a vida proporciona. Perfeito. A partir do momento que eu tenho algum mecanismo, alguma ferramenta, né, algum método que foi desenvolvido por uma inteligência artificial que teoricamente vai facilitar a minha vida, eu vou deitar na sopa. Uhum. A partir dali eu não desenvolvo mais nada, nem intelectualmente, nem fisicamente, tal, porque a IA vai cuidar de tudo isso. Você tem esse medo? Eu não tenho esse medo, porque eu estou muito envolvido nesse meio e eu vejo uma mudança interessante. Se a gente pega 0 e multiplica por 1000, a gente tem 0. Mas se a gente pega 0,1 e multiplica por 1000, a gente já tem 100. Uhum. Se a gente pega 1 e multiplica por 1000, a gente tem 1000. A IA, eu acredito que ela tem uma capacidade de multiplicar aquilo que essencialmente você já entende? Por exemplo, a pessoa diz assim, Eduardo, hoje a IA deixa o aluno preguiçoso. Desde a minha época, o aluno era preguiçoso. Sim. Não foi IA, não. Porque naquela época o aluno, além de preguiçoso, ele era bandido. É. Ele tinha todos os mecanismos para se tornar um marginal. Ele já era preguiçoso. Não foi a IA, não. Aí surgiu o Google. Ah, não, porque o Google vai... Não, o cara já... Eu fui uma pessoa que eu sempre gostei de ler, eu gostei de ter minha capacidade crítica desenvolvida, né? Então, eu acredito que isso está mais num berço cultural do que na IA propriamente dita. Eu acho que a pessoa que ela entendeu esse jogo e ela já tem esse pensamento, e aí eu nem vou entrar na seara educacional, porque senão a gente teria 10 horas para debater isso. Sim, a gente teria... Mas uma pessoa que já tem essa capacidade crítica, ela usa a IA diferente. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a usar a inteligência artificial e eu fazia uma pergunta para ela, e ela me respondia, eu em seguida perguntava, como você chegou a essa conclusão? Uhum. Depois eu perguntava, quais foram as fontes que você leu? E não que eu ia ler essas fontes, mas eu queria saber como era que ela pensava. Eu fiz tantas vezes isso que chegou um momento que eu comecei a fazer uma brincadeira com os meus alunos. Eu dizia, você vai fazer uma pergunta para a IA e vai fazer para mim, do meu conhecimento. Eu vou responder igualzinho a ela. Caramba. Porque eu já comecei a entender o mecanismo pelo qual ela desenvolvia a busca semântica das estruturas de texto, e eu comecei a espelhar isso e desenvolver um modelo de pensamento muito mais ágil. Sim. Que me permitiu, inclusive, ter um armazenamento muito mais organizado.
Quando eu me olho há 3 anos atrás, hoje eu já tenho uns 52 anos, né? Hoje minha memória é muito melhor. A minha capacidade de pensamento melhorou significativamente. E olha que eu já me imaginava com uma capacidade crítica até razoável. Uhum. Hoje a minha capacidade de síntese, de análise, de identificação, de parametrização, de categorização da informação, ela multiplicou por 1000. Seria talvez pelo acúmulo natural de informações? Eu acredito que o jeito como eu trato a informação na minha cabeça hoje é diferente. Não é só alimentação de base de dados. Não é Você só alimentação. aprendeu a tratar as informações. Internamente, dentro da minha própria loucura aqui dentro, né? Dos meus pensamentos malucos que eu tenho aqui, e tudo que eu já vivi, eu vou dar um exemplo bastante simples. Todo mundo entrou, quando chegou o VO3, que foi aquela inteligência artificial da Google, que fez os vídeos maravilhosos, né? Na área de cinema e tal, com os memes, né? E eu sou professor de neurociência, eu digo, cara, eu vou fazer uns vídeos seguinte, o cara entra dentro do sistema dopaminérgico do cérebro. Nossa! E ele vai fazer uma viagem lá dentro, vai passando pelo cérebro e vai descobrindo as partes do cérebro. Ficou extraordinário. Então, você imagina eu como professor, eu como material didático, eu vou ter uma viagem dentro do cérebro, que meu aluno vai fazer, onde ele está olhando lá dentro o que está acontecendo, porque eu tenho uma inteligência artificial que fez um vídeo do sistema, sei lá, dopaminérgico do cérebro, do sistema límbico, olhando como é que as emoções ali interagem. Então, assim, isso nos dá um poder, nós somos professores didáticos. Então, como aquele clichê maravilhoso, uma faca sempre tem 2 gumes, né? Você tem que saber para onde você vai cortar. Entendi. Em termos de saúde mental, né? Como é que a neurociência está tratando hoje essa questão? É um boom de inteligência artificial, né? Inteligência artificial, desde que o mundo é mundo, que está aí se desenvolvendo e tal, é uma coisa que não aconteceu ontem. Não. Mas o boom aconteceu exatamente, de uns anos para cá. A neurociência, enquanto ciência, não estava preparada para isso também, né? Como é que vocês estão lidando com isso? A neurociência ainda é muito conservadora em relação à inteligência artificial, tá? É muito difícil você ver um neurocientista assim defender a inteligência artificial com unhas e dentes. Cara, isso vai dar um corte maravilhoso. Com certeza. A gente ainda é muito conservador. O que a gente pode ainda usar? A neurociência é o quê? Talvez na composição de análise de dados, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em ajudar ali a cruzar informações, a captar essas informações. Mas quando eu vou para a área de pesquisa, nós estamos ainda muito embrionários nisso. Agora, quando a gente vai reexaminar as pesquisas que já foram feitas, usando a IA para nos ajudar a olhar aqueles dados sobre uma perspectiva diferente, a gente vai chegar numa seara que eu acredito que seja bem interessante, que é descobrir coisas que a gente não descobriu, que o ser humano não é capaz de descobrir sozinho. E aí a gente coloca uma máquina para encontrar esses gaps, que são gaps muito, assim, talvez ocultos dentro de uma pesquisa pela massa de dados que foram feitas, que talvez me dê a possibilidade de eu criar outras pesquisas sobre um dado que eu já tenho. Não o que eu vou conseguir, o que eu já tenho. Então, imagina a massa de dados que nós temos hoje, isso armazenado, de centenas de milhares de pesquisas, que agora a gente pode clicar em IA e dizer assim, olha isso aí tudo de novo, encontre padrões que eu não vi, para que eu possa começar a pensar sobre essa perspectiva. Isso muda o paradigma, né? Nós já temos hoje artigos feitos por inteligência artificial, né? Que ela mesma produz o dado, ela mesma faz a pesquisa sozinha, ela mesma pega a informação e interações com os humanos e ela mesma faz as conclusões e publica, tá? E ela está lá, inteligência artificial, você sabe que é uma IA e você está ali dentro daquele processo. Eu ainda defendo a tese de que nós precisamos ser curadores dessa informação, tá? E essa curadoria não significa que eu tenho que examinar todos os dados, mas talvez por amostragem eu precise validar sim. E eu acho que isso vai ser um trabalho gostoso de ser feito. A gente chama isso de uma certa resistência, na verdade? Os neurocientistas ainda têm uma certa resistência à utilização da IA, talvez
pela quantidade de dados que ainda são incipientes, você acha que a base de conhecimento de uma inteligência artificial, a base de dados armazenados, vai chegar a um nível em que vocês, neurocientistas, vão dizer, não, beleza, daqui para frente a gente pode relaxar, que a coisa está indo numa água mais tranquila? Olha, já tem muitos neurocientistas assim, já estão migrando para esse lado, né? A gente entende que a matéria humana ela é muito rica, né? E se a gente for examinar, por exemplo, só como é que processa o globo ocular, não tem inteligência artificial hoje que processa tantos teras como o seu olho está processando agora, né? A gente está muito distante. Uhum. Né? O pessoal fala assim, a IA que olha como olho humano. Eu digo, meu amigo, olha 1% do olho humano. Sim. O olho humano é muito mais complexo a olhar e ver, né? Eu processo muitas informações. Então, eu acredito que são coisas diferentes. Nós estamos passando por um processo ainda de descrença, de que houve uma bolha. Deixa eu explicar isso melhor. Eu acredito que houve uma bolha de conceito, criou-se uma expectativa muito grande em relação à inteligência artificial. Isso muito criado pela Faria Lima ali, Sim, né? sim. Pelo pessoal da Bolsa e tal, para monetizar A toque de caixa. as techs da vida, para que elas pudessem valorizar e ter muitos investimentos. Mas o que ocorre de fato é que você tem a inteligência artificial, ela não vai fazer tudo, entende? Ela não foi feita para isso. E o que ela pode fazer é ser usada como uma ferramenta que vai trabalhar esses dados, que vai fazer análise, como eu já falei aqui. E eu acho que isso, aos poucos, tem sido já faz parte da academia. O que a gente hoje ainda rejeita é essa ideia da IA fazer análise e nos dizer coisas que a gente não deveria, que a gente não saberia tomar essas decisões e conclusões sozinhos. Entendi. Entende? Ou seja, fazer análises que talvez eu nem tivesse sabendo o que ela está fazendo. Né? Essa coisa da IA, do agente autônomo, né? Que vai lá sozinho e faz tudo sozinho. A gente ainda está meio longe disso. Está muito longe disso. Dentro do meio acadêmico, né? Você como professor, como é que você sente essa... É uma curiosidade ou é uma necessidade realmente de aprendizado? As pessoas vão porque elas estão curiosas, querem saber o que é aquilo, ou elas realmente estão se desenvolvendo nessa área? Isso é uma excelente pergunta, né? Eu acho que ainda é curiosidade. Eu acho que a gente não chegou ainda nessa etapa de dizer assim, não, eu vou me preparar melhor para isso, né? Hoje nós fizemos 3 oficinas aqui, nós tivemos quase 60 pessoas que passaram pelas nossas oficinas. E quando eu falava assim, quem sabe o que é prompt, 2, 3 levantavam o braço. Nossa. Isso numa oficina de IA, né? Então, as pessoas não sabem nem o que é prompt. A gente vive numa bolha da bolha da bolha da bolha aqui em Brasília, né? O fato é que as pessoas não sabem ainda. As pessoas estão acostumadas a usar a IA ali para fazer perguntas retóricas e tal. Não, liga-se muito, né? IA, chat GPT. Não uso chat GPT. Exatamente. Gente, vai muito além disso aí, né? Eu acho meio assustador, assim, porque as pessoas não estão preparadas para isso ainda, né? Isso é óbvio. Foi falado, a gente até conversou com a Eloá, né, um pouco mais cedo, e o Brasil não é um investidor, né, sério nessa área, principalmente na área de pesquisa, né? Você como pesquisador sabe muito bem disso. Isso, de repente, coloca a gente na retaguarda dessa coisa, porque já existe uma resistência muito grande, né? E não existindo incentivo, como é que fica, né, o futuro dessas gerações? O Plano Nacional de Inteligência Artificial, a gente teve a oportunidade de participar ali do processo bem embrionário, né? Foi lançado esse ano, prevê uma verba nos próximos 5 anos de 23 bilhões de reais. Nós vamos ter o próximo ano uma enxurrada de investimento público nessa área. Eu não acredito, assim, já refleti bastante sobre isso. Até que ponto nós estamos atrasados ou fomos espertos? Olha. Porque muita gente que também saiu, largou na frente, queimou a largada. Tá, tem esse risco também. Entende? Fato. Investiu em muita coisa que não ia funcionar, que não era aquele direcionamento. A gente está podendo fazer um investimento depois de 2 anos da hype, né? Se a gente for ali pelo Gartner, a gente já está ali, a gente já teve aquela curva inicial de uau, e a gente está mais entrando no vale da decepção do tipo, cara, não é tudo isso aí, o ChatGPT não vai ter todas as respostas para você, eu já entendi isso. E será que agora a gente não está no momento certo de fazer o investimento? Entende? Já que agora a gente está mais maduro para escolher
como a gente vai aprender sobre esse negócio todo, eu não tenho essa resposta. Era exatamente o que eu ia te perguntar. O que é que você acha? Eu não tenho essa resposta. Mas, analisando hoje o mercado, eu digo para você que hoje tem mercados que queimaram a largada e estão arrependidos. Entendi. Tem muitas empresas que queimaram a largada, acharam que ia resolver os problemas dela, demitiram um monte de gente, colocaram os IA lá e estão recontratando o povo tudo de novo. Né? E estão traumatizados. Esse pessoal está traumatizado. Que achou que colocar um agente lá e resolver a questão financeira, de venda, colocou SDR, achando que a SDR sozinha ia fechar a venda. Essa coisa não aconteceu. E aí o que acontece? A pessoa chega e diz assim, a IA não funcionou. Não, meu querido, a questão é que a gente está ainda num processo de maturidade. Totalmente embrionário, sem dúvida. Completamente embrionário. E você queimou relargada no início, entende? Você teve uma visão ali, talvez, avassaladora. E foi importante? Pô, com certeza foi muito importante. Mas eu acredito que o Brasil tem uma segunda chance nesse aspecto. E vai ser aproveitada? A gente tem hedge para isso? Isso é uma pergunta, né? A gente vai ver que tem um investimento aí. A gente está... Eu, como educador, minha função hoje é educar o máximo de pessoas para comandar. Eu tenho uma frase que diz o seguinte, atrás de uma inteligência artificial tem que ter um ser humano genial. Total. Né? Então, eu estou nesse processo de criar esse ser humano genial para comandar essa parada. Entende? A gente não pode deixar um chat GPT comandar ele mesmo para te dar resposta. Com certeza. Né? Então, mesmo que isso no início tenha um pouco de carga de trabalho maior, mas pelo menos a gente está aprendendo alguma coisa e está interferindo ali nesse processo como um todo. Então, eu vejo com bons olhos. Talvez daqui a 2 anos, se essa coisa não girar, a gente talvez chegue assim, pô, a gente teve um momento da estabilidade, da curva da estabilidade, e a gente desperdiçou. Você falou em 23 bilhões Isso. A serem investidos nos próximos 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. Existe uma comissão, existe um comitê, existem heads, existe. Mas estão preparados para gerenciar esse fundo? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Né? Isso é um plano nacional, né? Esse plano nacional ali tem várias frentes e interesses diferentes, né? Se eu não me engano, só aqui no DF está previsto no orçamento 1,5 bi, eu acho. Então, a gente tem ali para startups, para novas iniciativas, a gente vai ter que começar... Isso vai estar nas rúbricas dos orçamentos de 2026 e mais presente em 2027. Tá? Vai ter um pré-aquecimento ali em 2026, porque ano da eleição, normalmente o orçamento é mais curto, né? Certo. Que acaba ali em junho e tal. E depois, só depois de outubro, depois que acaba as eleições, aqui libera de novo. Então, a gente vai ter ali um período em que a gente vai ter intensificação sobre isso. Mas eu acredito que 2027 vai ser o ano da inteligência artificial no Brasil. Que maravilha. Antes da gente entrar, eu quero falar um pouquinho sobre o Instituto INER, sobre a MetaGente, mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do que você está achando, do que você acha, na verdade, porque já é o 2º ano, né, dessa iniciativa. O que o AI Experience está trazendo de bom, né, para o mercado e qual é a tua experiência, né? Como é que está sendo essa tua experiência aqui no evento? O AI Experience, ele é deixa eu traduzir bem isso aqui. Eu acho que ele é um fomentador da inteligência artificial aqui no DF. Eu vou dizer por quê. A gente não tem nenhum evento desse porte, a gente nunca teve aqui no DF. Há trancos e barrancos para fazer a coisa acontecer. Sim. Né? Tanto a Eli como o Orlan, que fazem esse processo aqui. Né? A gente sabe, a gente está nos bastidores, sabe o esforço que eles fizeram para chegar onde está chegando aqui. E eu só tenho a agradecer a eles pela persistência, pela coragem, resiliência, pela Exato. coragem de fazer esse evento. Eu espero que o próximo ano tenha o dobro de pessoas e o tamanho que vai ter isso aqui. Eu ia comentar. E, principalmente, o dobro, triplo, 4 vezes, 5 vezes, apoiadores, né? Empresas que tragam as marcas, né? Que tragam apoio, porque é um assunto da maior importância, é um momento extremamente relevante, é um momento extremamente oportuno para esse movimento todo que está acontecendo. É um evento que tem, com certeza, não estou puxando a brasa para a nossa sardinha, não, né? Foi uma honra gigante ter recebido o convite para estar aqui, né? Transmitindo essas entrevistas ao vivo e tal, fazendo essa programação maravilhosa. Mas isso tem que entrar no calendário da cidade, isso tem que ser um evento anual, sabe? Extremamente bem difundido, porque gera uma série de oportunidades de emprego, enfim, né? Tem que acontecer. Eu vou fazer um spoiler. Eu disse para o Orlan e para a Eli, tem que ter 2 por ano.
eu tô tão assim apaixonado pelos resultados que a gente está tendo aqui, que na minha opinião seriam 2 por ano. Não, galera, vocês não têm noção, entendeu, do que é estar participando disso aqui, recebendo essas pessoas aqui no estúdio, conversando com essas pessoas, assistindo um pouquinho, porque de vez em quando dá uma brechazinha entre uma oficina, uma entrevista e outra, a gente dá uma corridinha ali fora, vê o que está acontecendo e tal. Então está sendo uma experiência incrível. Eu acho que se vocês tiverem realmente oportunidade, a gente está trazendo aqui ao vivo um pouco, né, do que está acontecendo aqui, mas quem tiver oportunidade nas próximas edições de estar presente, nossa senhora. Fala um pouquinho para a gente do Instituto Inner, né, e da MetaGente, né? Você é CEO da MetaGente, aliás, CTO, né, da MetaGente, e presidente do Instituto. O Instituto Inner surgiu, hoje eu tenho uma sócia comigo, que é a Paula Freitas, né? A gente teve essa ideia de criar um Instituto de Desenvolvimento Humano com foco em comunicação. Olha só que coisa curiosa. Nós acreditávamos que a comunicação com a tecnologia ela podia transformar indivíduos. A gente tinha essa mentalidade, isso há 15 anos atrás, tá? E nós estávamos em busca dessa nova tecnologia, né? A gente trazia ali elementos, às vezes, como a tecnologia mental, ou seja, de você ter a capacidade de implantar uma skill, uma habilidade, uma competência em você, a partir de treinamentos, de repetição, ou de soft skills, quando era uma coisa que tivesse mais inerente dentro daquelas habilidades que você já usava. E aí, quando veio a inteligência artificial, a gente disse, poxa, encontramos a casadinha perfeita, né? A gente começou a entender que a inteligência artificial, como motor de educação, ela é extremamente valiosa, né? Pensa comigo, se hoje você vai dar uma aula e você coloca o teu aluno para dizer o que ele não sabe sobre a disciplina, e você pega os padrões de linguagem dele, pega as inabilidades dele e personaliza a apostila para ele... Nossa! Quando ele recebe a apostila, ele recebe dizendo o seguinte, ó, no lugar da atividade está assim, lá na sua cidade onde você mora, olha, quando você estiver conversando com sua esposa Josefina, quando você estiver com seus 2 filhos, ou seja, dando o contexto dele, no aprendizado dele, dentro da apostila dele, com os exemplos dele, eu inserindo o conteúdo, eu acredito que esse cara melhora o aprendizado dele. Total. Já imaginou você lendo um livro vivo, onde cada vez que você compra o livro se adapta à sua história e você recebe um livro completamente diferente, novo? Isso é uma capacidade que antes a gente não tinha. Então, quando a gente pensa sobre isso, talvez a gente incentive melhor a leitura. Você sabia que eu comecei... Eu sou um leitor vívido. Eu gosto muito de ler. Mas eu tinha uma certa resistência de ler num computador. Eu tenho essa resistência até hoje. Ler no WhatsApp, essa parada. Mas como os chatbots começaram no WhatsApp, você acredita que eu comecei a ter compulsão por leitura no WhatsApp? É mesmo? Eu não consegui chegar a esse nível de evolução ainda, por incrível que pareça. Eu ainda sou mais vintage, eu ainda sou do papel mesmo. Eu gosto de ler os chats. Eu sou o cara que recebe a resposta e lê, né? Não fica Ctrl+C, Ctrl+V só. E eu disse assim, caramba, imagina um cara que recebe uma apostila, que ele vai ler a apostila, porque a apostila, antes ele pode até nem ter gostado de leitura. Sim. Mas agora ele tem uma apostila que é a narrativa da história dele aplicada ao conteúdo. Você gostaria de ler sobre isso? Nossa, caramba. Pode ser falando sobre a Lua. Pode ser sobre engrenagem de carro. Fica interessante para você. Sem dúvida, claro. Fica inovador para você, dá motivação para ler. Então, imagine o que é que vai acontecer com a educação nos próximos anos. Onde o menino vai receber uma apostila com os exemplos do pai e da mãe. O domínio da inteligência artificial, ou seja, eu sei como manipular essa ferramenta para ela criar os melhores resultados e tal, não sei o quê, não vai transformar o ser humano num semideus, não. A gente não corre esse risco. Porque eu não usaria esse nome. A inteligência artificial está ali, ela funciona, ok, os resultados são comprovados e tal, mas ela precisa de alguém que alimente, né, que é exatamente o ser humano. Eu não usaria o nome semideus, mas talvez a gente migre para um novo tipo de habilidade, que é a habilidade de arquitetura. É um arquiteto. Eu lembro que meu pai tinha uma enciclopédia em casa chamada Delta Larousse. Nossa, eu também tinha. Não, lá em casa não tinha Delta, lá em casa tinha Mirador. Ah, perfeito. E aí meu pai abria aquela enciclopédia, ela era muito ilustrada, né? Era. E ela dizia assim, Eduardo, eu lembro como fosse hoje, eu pequenininho, você tem que saber como as coisas funcionam. Eu acho isso fantástico. Eu tenho essa curiosidade até hoje, de ver como as coisas funcionam, né? Eu acredito que a inteligência artificial ela pode nos permitir que a gente seja mais arquiteto das coisas, seja menos passivo.
eu vou poder interferir mais. Os aplicativos não vão ser mais de toque, nem de caixinha de texto. Vai ser por voz. Eu peço o que eu quiser. Eu digo para ele o que eu quero e como eu quero. E eu vou ter que aprender a lidar com aquela resposta e ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou pedindo. Sim. Eu acredito que a gente vai entrar num novo modo de utilização dessas tecnologias e, na minha visão, pelo menos, eu acredito que isso vai aumentar a nossa capacidade de entendimento desse mundo. Eu acho que ele vai aumentar a clareza. Hoje eu era um menino muito curioso. Eu sempre fui um menino muito curioso. E eu lembrava que meus amigos eram muito curiosos. Mas eu tinha Delta La Russa em casa e meus amigos não tinham. E eu lembro que, depois que eu encontrei esses meus amigos, eles deixaram de ser curiosos. Porque a criança é muito curiosa. E eu acredito que a curiosidade é a habilidade central do ser humano. Com certeza. E quando eu tenho curiosidade, eu aprendo melhor, eu faço Sim. as coisas melhor, eu quero construir aquilo de um jeito diferente, né? E eu acredito que a IA pode fomentar esse desejo da curiosidade nosso, sabe? De voltar a ser menino e brincar com as coisas, de querer construir aquele Lego que é uma informação, criar. Eu tenho um amigo que tem um filho, e o filho cria as histórias que ele vai ler no computador e imprime. Nossa, isso é maravilhoso. Tem 5 anos o guri. Isso é mais maravilhoso ainda. Assustador, mas é maravilhoso, não resta Entende? dúvida. Então, assim, ele está construindo o lúdico, ele ainda continua construindo o lúdico, ele ainda continua no fator imaginativo, Claro. expansivo, Sim. abstrato. Ele está nessa camada de interpretação ainda Sim. da vida. A gente não tirou isso dele. Exercitando o criativo. Exercitando o criativo total. E ele tem uma ferramenta que ele pode dar um comando e essa ferramenta vai ajudar ele a fazer o desenho que ele não tem habilidade de fazer. Então, eu acredito que nós vamos passar agora para um livro de maturidade, de utilização da inteligência artificial, e essa, pelo menos, é a minha luta, para que a gente possa usá-la para desenvolver as pessoas. E não somente, como você mesmo brilhantemente falou, acomodá-las. É a minha única preocupação com relação a isso, porque essa mudança de mindset ela é muito violenta, né? Ela é muito brusca, na verdade. E isso pode produzir seres humanos acomodados, né? Não, deixa que a IA resolve, né? Eu já me peguei recentemente, estava numa tarde de bobeira, eu fiz uma pergunta para a Alexa, aleatória, uma coisa que eu precisava saber naquele momento, ela respondeu, eu fiz uma outra pergunta e tal. Quando eu vi, eu estava trocando ideia com a Alexa. Eu falei, não, gente, peraí, não, pelo amor de Deus. A Alexa está bem inteligente. Desce, vai conversar com o porteiro do prédio, mas não faz um negócio desse, né? Porque Concordo você pira. plenamente com você. Tá louco. Não, aí com certeza a gente pira. Meta. O MetaGente foi uma plataforma que o MetaGente ele veio com uma iniciativa de ajudar as pessoas a controlarem esse conhecimento maluco que a IA está criando, essa base de dados. E a partir desse controle, você, por meio de agentes inteligentes, você poder fazer análise desse conhecimento que está sendo gerado. Porque às vezes a gente olha no chat ali, a gente escreve um monte de coisa, depois aquilo ali vai passando na nossa timeline e a gente vai esquecendo. Sim. Segundo, que a gente pudesse colocar a inteligência artificial para controle nosso. Eu quero que você seja o gestor das suas IAs. Eu quero que você seja o comandante desse negócio todo. Brinque como soldadinho de chumbo, entende? Não. Eu não. Não é que eu não entenda. Eu fiquei imaginando aqui, porque você vê, a gente tem hoje dezenas de IAs disponíveis e tal, bem acessíveis, e elas brigam entre elas por informação, por veracidade de informação. Quem é o pai das IAs? Quem é o cara que vai estar lá de cima olhando, dizendo você está errado? Não, você errou só aqui. Deus Não, você hoje. acertou. Deus. Só Deus, exatamente. Mas não é nesse nível. Você estima que a gente levaria quanto tempo, mais ou menos, para chegar num nível de conhecimento das IAs para haver esse controle? Eu acredito que a gente não deve chegar a uma visão global desse processo. Mas quando eu digo nessa questão da gestão dos agentes, são esses agentes utilitários que a gente pode criar no nosso dia a dia. Vou usar um exemplo. Você tem um Windows hoje. Você cria pastas. No meu caso não, porque eu uso Mac. O Mac, por exemplo. Bem. Você cria pasta também. Sim, criei pastas na época que usava o Windows. E aí você cria lá, você organiza os seus documentos. Se em algum momento você categoriza aquilo, você coloca nome dos seus roteiros, né? Você coloca alguns cards. Você organiza de alguma forma. Sim. Mas quando a gente pensa em IA, a gente pensa assim, como é que a gente organiza isso?
Se cada uma funciona de um jeito diferente, é um Isso. chat ali do lado esquerdo, é Gemini, é GPT. O que é que a gente pensou no Meta? Tem uma plataforma unificada, que você tivesse liberdade para escolher qualquer LLM que você quisesse. Então, a gente é integrada com todas elas para democratizar isso, para você não ficar refém de nenhuma. E que você pudesse, ao estar conversando com essas IAs, com essas LLMs, né, que a gente chama, esses modelos, você pudesse validar e começasse a aprender com esse movimento de interação, como ela funciona e poder fazer as melhores escolhas. Porque senão você fica no ChatGPT achando que o ChatGPT é a única. Não, não é. Eu tive uma experiência... Para mim, assim, a inteligência artificial hoje, ela ainda é uma caixinha de surpresas e para mim, é uma temeridade. Enquanto roteirista, enquanto diretor de cena, enquanto criador de conteúdo, ainda é uma caixinha de surpresas. Porque, para mim, eu não vou chegar nunca no ChatGPT e dizer assim, olha, eu queria que você criasse uma história para mim falando sobre um casal que fez isso, fez aquilo. Tal. Isso não vai funcionar. Né? Primeiro, pelo medo de que isso me acomode de certa forma, né? E segundo, porque eu vou ter que estar revisando uma série de coisas, então é um retrabalho que eu não quero ter no momento. Tentei fazer isso uma vez, mas, obviamente, para usos mais comuns, mais corriqueiros e tal, a gente sempre faz. Eu fiz uma experiência uma vez de fazer uma determinada pesquisa no ChatGPT e depois, como ele chegou naquele limite, eu não tenho ChatGPT pago, ele chegou naquele limite de prompts e tal, eu migrei para o Gemini. E aí coloquei o conteúdo que já tinha sido levantado pelo GPT para o Gemini avaliar, né, analisar e me dar só a conclusão, que era só o que eu precisava. Nossa, ele mudou completamente o paradigma da história. Eu falei, cara, mas peraí, como assim? Ela perde o que a gente chama de janela de contexto. Total. A memória, né? E aí você perde desculpa ter te cortado, mas você perde a agulha, você perde o ponteiro. Exatamente. Em que ponto ela começou a divergir? Até onde eu posso achar que isso aqui Se você tá tivesse no confiável? MetaAgente, você não perderia isso. Isso Porque só mudaria ele mesmo LLM. cuida. Tá. Ele Fantástico. criaria o histórico todo, ele conservaria essa base de conhecimento sua. Fantástico. Que a gente chama de memória de contexto. Que maravilha. Não mudaria nada. Pô, que maravilha. E você poderia transitar até entre outras que você quisesse. Até para saber respostas diferentes. Para saber até qual que vai melhor se adaptar dentro do teu conteúdo. Um contador, talvez uma LLM para um contador, que é mais ali racional, ela use A. Para uma pessoa que é mais generativa como a sua, que tem uma coisa mais uma representativa, uma narrativa mais artística, Sim. use outra. Talvez eu precise estar mais plugado num LLM que tem um contexto brasileiro, outra que tem um contexto oriental, né, como as de Psique, a Queen, etc. Né? Então, você ter essa liberdade de você escolher, conservando a tua memória de contexto dentro da plataforma. E, com isso, você tiver mais flexibilidade para apontar para um lado ou para o outro. Né? Eu sou educador, né? Então, uma das coisas que eu sempre tive muito receio nesse processo todo era as pessoas deixarem de estudar porque elas pensariam da seguinte forma: para que eu vou estudar se tem uma inteligência artificial que vai fazer isso no meu lugar? Para que eu vou estudar? Como é que a juventude iria chegar? A gente teve hoje de manhã um painel de educação, não pude estar lá, eu estava doido para dar lá para debater esse tema. Como é que um menino hoje vai dizer assim, mas para que eu vou estudar matemática se a gente pode pegar uma conta e colocar lá no ChatGPT? Exatamente. Por que eu vou estudar história? Você pode perguntar sobre a história do Brasil, etc. A gente já tem essa discussão já há longo tempo, a um longo prazo, né? Porque tem coisas hoje, né? A gente é quase que da mesma geração, sou mais velho do que você, mas a gente tem muito ainda daquela coisa de, poxa, caramba, estudei isso aqui na determinada série e até hoje nunca mais usei. Né? A gente já tem um pouco desse ranço. Se existe hoje essa comodidade da gente saber que a inteligência artificial resolve determinadas questões, para que eu vou estudar isso aqui? Para que eu vou estudar isso? Esse para quê, né? Essa pergunta do para quê. Mas inverte essa lógica. E se você tivesse o para quê? E se esse para quê fosse se divertir? Caminho feliz. Se fosse artístico? Caminho mais feliz ainda. Se matemática fosse um processo artístico? Aí seria a vida. Não seria tenho que estudar, tenho que aprender. Fosse assim, cara, eu vou aprender equação porque eu vou fazer um desenho de equação que vai gerar o resultado disso, isso aqui vai ficar lindo. E se a gente conseguisse colocar a arte e a cultura como berço de todas as outras disciplinas, será que a gente não conseguiria colocar essas disciplinas rígidas em cima e elas fossem, não mais eu tenho que estudar,
mas sim o aprendizado delas fosse mais um aprendizado generativo dentro da nossa percepção de personalidade e que esse processo mais livre, ele me traria mais possibilidade de desenvolvimento? Eu não tenho essa resposta, mas Piaget sonhou com isso. Mas você trabalha dentro dessa filosofia? Eu trabalho dentro dessa filosofia. E aplica isso? Totalmente. E você recebe um feedback bacana? Eu só trabalho com adultos, né? E os adultos, eles se amarram. Eu faço teatro no meu curso. Coisa boa. Eu faço teatro. Eu faço disciplina de improviso. Eu boto o pessoal para dançar, para falar sem voz, para ficar no blá, 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 blá. Sabe aquelas atividades que a gente faz de teatro? De ficar só um olhando para o outro, de ficar espelhando o comportamento. Eu adaptei todas aquelas atividades dentro do conteúdo de neurociência. Você sabe como é que eu ensino neurociência? Eu digo assim, ó, imagine que você tem o sistema autônomo central. Você sabe o que é isso? Ninguém sabe esse negócio, mas você vai ficar muito rápido para você aprender. Sabe aquele menino danado, que capeta mesmo? A gente chama ele de simpático. É o sistema simpático. E a mãe dele é o parasimpático. Pronto. Nossa! Não tem como não aprender. Não tem como não aprender. O simpático está supercitatório e o parasimpático, que é o inibitório, diz assim, parasimpático, parasimpático. Nossa! É isso. É outro tipo de aula. Eu digo, quando eu vou mostrar o cérebro humano, as partes do cérebro humano, eu digo, é igual um fusquinha. Sabe, o fusquinha, o motor está onde? Não está aqui atrás? Não está na frente, né? Lembra do fusquinha? Então aqui eu tenho as portas, eu tenho aqui o para-choque, e eu vou fazendo uma analogia. Isso. E essas analogias deixam o curso muito mais divertido. E eu digo para você, os alunos aprendem muito mais neurociência se tiver com aula de anatomia cerebral. Tudo bem, não é o meu objetivo ensinar anatomia, porque a minha neurociência é a neurociência de comportamento, ou seja, eu lido mais com as funções do cérebro do que a anatomia cerebral. Talvez se fosse anatomia eu teria que ser mais duro ali nas explicações. Mas eu imagino um curso assim. Eu imagino uma educação assim no futuro, entende? Onde esse aluno ele vai construir o processo criativo dele e o desenvolvimento, não porque ele tem que memorizar datas históricas, claro, mas sim porque ele vai colocar um óculos de realidade virtual e ele vai para a época da escravidão. E ele vai ver lá aquele momento. E ele vai sentir aquele momento. E ele vai chegar àquela conclusão na visão crítica de que hoje o que a gente tem hoje é reflexo daquele passado que está impregnado na nossa cultura. Mas não porque ele leu 2 ou 3 páginas e teve que memorizar isso, mas porque ele sentiu, ele viu, ele foi conduzido e mediado por um professor que fez ele, de forma expressiva, entender esse conteúdo. E eu acho que a arte, agora a gente vai ter a arte e a ciência assim, ó. Eu acho que já está, né? Já está. Há bastante tempo. Você sente esforços sendo desenvolvidos aí nesse sentido? Eu acho que os professores vão ter que se reinventar. Mas né? ainda não estão se movimentando para isso. Ainda não. Fala para mim um pouquinho da inteligência artificial geral, né? Da AGI. Ih, rapaz, isso é confusão, hein? É confusão? É confusão. Me conta. Assim, existe um... É polêmica? É polêmica. É, porque o modelo conceitual que está se trabalhando aí, no ponto de vista dos marqueteiros, não é o modelo que a gente trabalha. Né? A gente entende que a AGI, ou a superinteligência que vai superar, né? Ela nada mais é do que um modelo que congrega modelos. Certo. Hoje eu tenho 400 modelos no mundo inteiro, cada um fazendo uma coisa diferente, com um conjunto de parâmetros diferentes. O que vai ser a AGI? Um modelinho só, que você conversa com ela, ela entende tudo. Perfeito. E aí você não vai ficar feito um maluco tendo que trocar de um LLM para outra, porque vai ser um modelinho só, ela vai te dar a melhor resposta, seja ela lógica, artística, ela vai mediar e vai analisar o que você está perguntando e vai responder. Só que ela vai ter um conjunto de parâmetros muito grandes, o que vai fazer com que ela tenha uma capacidade de dar uma resposta muito mais sofisticada. Perfeito. E ela vai fazer mais ou menos como o cérebro humano faz. Quando o cérebro humano vai fazer algum tipo de resposta, ele faz uma análise associativa, mesmo que você não tenha. Em algum momento, você talvez relembre alguma situação aqui mesmo. Você estava conversando comigo, talvez você tenha relembrado a sua infância. Em vários momentos. Né? Sim. Você lembrou ali com seu pai, era outra enciclopédia. Talvez você tenha... A inteligência artificial ela vai começar a ter um pouco disso, né, nessas respostas. Né? E a gente entende que isso vai parecer
que é uma inteligência artificial hoje mais humana nesse sentido. Uhum. Mas está muito distante. Muito longe. Está muito longe. Eu vou falar uma coisa que parece um absurdo, mas eu vou explicar. Existe uma coisa... Olha um corte vindo aí. Ó. Que tem uma coisa que a inteligência artificial não consegue reproduzir. A estupidez humana. Eu acho que isso é inerente. Eu acho. Eu acho que isso é nativo do ser humano. É nativo do ser humano. Certeza. A estupidez humana é uma coisa extraordinária. Se você observar bem, muito que a gente se diferencia é um pouco por isso. Mas pensa também... São níveis de estupidez. Níveis de estupidez. Isso que dá o colorido. Né? Então, a gente entende que nós fugimos do certinho durante muito tempo. Nós fugimos da resposta certa. O ser humano, ele detesta a resposta certa. Uhum. Por mais que a inteligência artificial tende a dar a sua melhor resposta certa, você vai buscar alguma coisa além daquilo. A nossa capacidade criativa é extraordinária. A capacidade de sinapse que hoje o cérebro faz, no momento que ele está processando aqui, chega a trilhões de conexões. Para você ter uma ideia, nós temos 87 bilhões de neurônios. Cada neurônio pode fazer até 20 mil conexões. Isso dá um número tão gigante que eu não consigo nem pronunciar. Não tem zero que não tem computador hoje que chega. O problema é que a gente usa mal isso. Uhum. O problema não é que a gente é pouco inteligente, é que a gente só usa 20% do seu cérebro. Isso é mito, a gente usa o cérebro inteiro, tá? Não se preocupa, não. Boa. É mesmo? Você não só usa 20%, não. Só que você usa o cérebro inteiro, mas às vezes você usa mal. Tá. Entende? É aquela história, você tem uma Ferrari, você anda de Ferrari. Então, quer dizer, não é que a gente use 20%. Vamos dizer que 20% seja o aproveitável dos 100%. Dos 100% que você está utilizando. Bacana. Mal aproveitado. Então, talvez a gente entre dentro de uma possibilidade, a gente se preocupar menos com funções executivas, a gente volta àquele assunto do início, né? E comece a usar o cérebro para que ele foi criado. Uhum. Ele foi criado para ser um cérebro criativo, claro. artístico, cultural, relacional, social. O cérebro executivo ele veio depois, é tempos modernos. Sim, aí é necessidade de modernidade. De modernidade. Ele já é Charlie Chaplin. Uhum. Tempos modernos é brilhante aquele filme, se você analisar sobre essa perspectiva. Sim. O cérebro humano ele desenvolveu durante bilhões de anos para ser um cérebro criativo, para sobreviver a situações adversas, para resolver problema, entende? Não para ficar repetindo atividades. Sim. Quando a gente não puder, quando a gente não precisar repetir. Mas isso é uma coisa engraçada. Você levantou uma questão interessante, a questão de repetir, né, de repetir erros e tal. O ser humano não vive fazendo isso. A gente já não aprendeu com erros de antepassados nossos e erros né, de pessoas que convivem com a gente. E a gente continua repetindo esses mesmos erros. Né? Porque não aprendeu ainda, né? Tá. Enquanto neurocientista, me explica isso. Porque é absurdo, né? A gente vai ter que fazer uma distinção aqui, que eu sempre faço no meu curso. Saber não é saber fazer. Uhum. E saber fazer não é fazer. Eu sei sobre pilotar uma Ferrari. Já me falaram sobre isso. Você pega aqui e liga, é um botãozinho que liga. Mas eu sei fazer? Não. Eu posso até saber fazer, ligar o controle todo, mas eu vou saber entrar na Ferrari e andar? Não. Também não. Então, muito se criou uma bolha de ilusão de que assistir uma live é saber. Uhum. Ler um livro uma vez só é saber, sem reflexão nenhuma. Que você escutar uma pessoa falando aqui numa live nossa aqui, e o cara já disse, sai especialista em inteligência artificial. Certificado. Não sai. Uhum. Esse cara não aprendeu. Ele vai ter que repetir muitas vezes ainda. E tá tudo bem. A repetição aqui não é uma repetição de algo que ele já sabe. É uma repetição do processo de aprendizagem dele. Uhum. Ele está repetindo e está ajustando, né? Ele está errando. E o erro... Olha a coisa curiosa. O aprendizado só vem do erro. O aprendizado não vem do acerto. Boa, olha só que coisa curiosa. Né? Se você analisa a estrutura de aprendizado, ela só existe porque a gente erra, identifica que errou e a gente aprende. Enquanto você não identificou isso, você não sabe se você aprendeu ou não. Inclusive, muito do delírio do achar que sabe vem disso. Isso é um viés cognitivo que a gente
tem de acreditar que sabe sobre uma Que coisa e não faz foi. todo o sentido do mundo, né, na verdade. Né? Você errou, você vai aprender o certo. O certo já é inerente. Já é inerente. Caramba, Exatamente. nunca tinha pensado nisso. E agora eu vou te dar uma coisa mais interessante, que talvez complemente isso. As inteligências artificiais já existem há muito tempo, né? As machine learning, lá Claro. e tal, etc. E o que deu esse boom foi quando os caras identificaram uma coisa bem interessante. Quando eu tinha um nó de IA antes, nós colocávamos uma entrada aqui, ela pesquisava um dado, nós tínhamos uma rede neural e tínhamos peso nessa rede neural. A resposta dava a mesma resposta o tempo todo. E os engenheiros começaram a pensar assim, cara, dar a mesma resposta não vai funcionar, porque eu vou perguntar uma coisa, vai dar a mesma coisa, vai perguntar você, dá a mesma coisa. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram o erro na máquina. Eles fizeram o seguinte, agora essa máquina, que era uma máquina de Turing na época, que estava vendo ali as estruturas de algorítmicas, disse assim, agora a gente vai colocar ela para errar. Quando ela começou a errar, ela começou a ficar criativa. Olha que coisa genial. Sim. Então, a generativa nada mais é do que uma IA que erra. Então, quando o pessoal fala assim, IA é muito especulativo, eu digo, tem que ser. Se ela não for especulativa, ela não é IA generativa. Com certeza. Tá. O que a gente pode fazer é ajustar esse delírio dela para não ser tão forte. Mas ela sempre vai fazer isso, porque os seres humanos sempre fazem isso. Com certeza. Como é que a gente acha a Meta? Como é que a gente acha o Instituto Indra? Onde é que a gente pesquisa MetaGente isso? 360, nosso Instagram, MetaGente 360. E o meu Instagram pessoal é Eduardo Rocha 360. Pode entrar lá. Estou sempre trazendo conteúdo de comunicação. Vou começar a trazer mais conteúdo de IA agora dentro do meu perfil. Bacana. Né? Que o Instituto era mais centrado nisso. E a gente tem uma plataforma hoje de agente IA, que quem quiser pode ter um acesso a essa plataforma e experimentar um pouquinho lá, gratuitamente. Caramba, que barato. Pô, Eduardo, obrigado mesmo pela tua presença. Como eu falei para vocês, eu estou na cola dele desde ontem para bater esse papo. Né? Tem bastante coisa. Se a gente fosse realmente abrir esse leque, né, de possibilidades e de perguntas, tinha um monte de perguntas para fazer para ele aqui que a gente não fez nenhuma, tá? Nenhuma das que estavam anotadas a gente fez, para vocês terem uma ideia. Então, assim, a gente teria assunto para muito tempo, né? Mas, infelizmente, a gente está, né, com essa limitação de espaço aí. Tem outras mentes brilhantes aí para a gente ouvir também. Mas queria te agradecer pra caramba a tua presença, né, teu tempo. Esperando te encontrar aqui no evento do ano que vem, né? Que a gente possa trabalhar junto no ano que vem. Com certeza estarei. Né? E vai ser bacana, porque a gente vai desenvolver um trabalho. A gente já está pensando, né, em desenvolver um trabalho bem bacana para esse evento do ano que vem. E que a gente esteja sempre junto, tanto nesse quanto em, né, em qualquer outro trabalho. Né? Muito obrigado mais uma vez aí pela tua presença. Eu que agradeço a confiança e foi maravilhoso. E para vocês que estão aqui acompanhando a gente, continua ligadinho, que ainda tem muita coisa acontecendo. Vou te pedir uma gentileza, já te pedi algumas vezes, tem o QR Code aqui na tela. Dá uma clicadinha ali, rapidinho, você vai cair lá no canal. Já se inscreve se você não for inscrito, considera, né, se tornar membro ali do canal. Fica ligadinho, porque tem muita mente brilhante chegando ainda. E vou lembrar mais uma vez para vocês, Papo no Set AI Experience 2025.